Agora deu certo. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos tentar aqui esse nova lousa para dar aula, né? Para ver se fica melhor, certo? Do que aquelas aulas que a gente estava tendo, certo? E aí a gente vê, se ficar melhor, a gente continua usando ela. Se não, eu volto para aquela lousa antiga, certo? A gente já está chegando perto do final da N1, né? A parte de... E aí, hoje eu vou começar com leis de Newton, tudo bem? É mais ou menos a previsão que eu tinha feito, né? Que o N1 seria final de vetores, certo? Eu já estou terminando a avaliação de vocês, né? Eu já vou postar, provavelmente hoje à noite eu já posto a primeira, que é a avaliação do conceito de unidades, né? E aí, como eu falei, eu vou postar várias atividades referentes às várias aulas, né? Então, eu vou postar uma sobre sistema de unidades, né, conceituais, uma sobre movimento em uma dimensão, certo? Outra sobre movimento uniforme, outra sobre movimento uniformemente variado, certo? Isso as conceituais, né? E uniformemente variado, aí depois sobre vetores, certo? Então, conceituais vão ser 5 atividades, certo? Cada uma tem mais ou menos umas 10 questões de VOF, certo? Então, é VOF, é só você dizer se é verdadeiro ou falso, tudo bem? Então, como você é 1 em 5, então dá aí umas 50 afirmativas para você avaliar se é verdadeiro ou falso, certo? E aí, ou seja, as conceituais vão ser 5, certo? Mas as de quantitativas, lembra que eu falei, você pode escolher só fazer as conceituais ou pode fazer as quantitativas, que tem cálculo mesmo. As quantitativas vão ser só duas, uma para movimento em uma dimensão e outra para vetores, né? Então você também pode escolher fazer qualquer uma das duas, certo? Essas de vetores, elas também vão, quer dizer, essas conceituais, elas, eu acredito também que vão ser umas 10 de cada, né, umas 15 de cada, na verdade, certo? Na verdade, vou fazer umas 15, né? Eu fiz mais questões, só que eu vou cortar algumas para limitar em 15, né? Até porque são questões que dão mais trabalho de fazer, tudo bem? E aí, como eu falei, ou você faz as cinco atividades conceituais ou as duas atividades quantitativas. E aí fica a critério de vocês, tudo bem? Alguém chegou aqui, deixa eu só ver. O Gabriel, né? Boa noite, Gabriel. Estava só falando sobre as atividades aqui que eu vou provavelmente postar para vocês esses dias, certo? Mas vamos lá, então vamos. E aí, certo? Hoje a gente vai começar com a nossa aula, começar a falar sobre leis de Newton, certo? E aí vocês devem lembrar, vocês já devem ter visto leis de Newton lá no ensino médio, certo? Boa noite, Laura. Não estranhe que hoje eu resolvi dar aula de outro jeito, ver se é melhor dar aula desse jeito do que o método que eu estava fazendo, né? Se esse jeito aqui for melhor, eu continuo nele. Se o outro for melhor, eu retorno para o outro jeito, certo? Vamos lá, então a gente vai falar sobre leis de Newton. Outra coisa, certo, pessoal? Se tiver o áudio ruim, se a internet estiver ruim, ou então se a luz estiver ruim, vocês me avisam que aí a gente dá um jeito aqui de tentar melhorar, certo? Então, assim, continuando com a nossa programação, certo? Depois de ver vetores, a gente ficou de ver. A imagem está boa, que bom, né? Depois de ver vetores, a gente ficou de ver a parte de leis de Newton, certo? É essencial a gente ver vetores para ver leis de Newton. Por quê? Porque leis de Newton, né, a gente vai trabalhar com forças, certo? Vocês devem lembrar lá do ensino médio, devem ter estudado leis de Newton do ensino médio, né? E as forças são vetores, tudo bem? Então, assim, antes da gente entrar no conceito de leis de Newton, existe o que a gente chama de alguns conceitos fundamentais, certo? Para a gente entender as leis de Newton. E um dos conceitos fundamentais é o conceito de força, certo? Conceito de força, tudo bem? Então, vamos lá. Então, o que é uma força? Certo? Eu vou falar primeiro para vocês, teoricamente, né, conceitualmente, todo o nosso entendimento que a gente tem de força, da física de forma geral, certo? Então, o que acontece? A gente vai ver que a força, ela é o que dá
ela fornece mudança no movimento dos objetos, né? Ou seja, a gente vai ver que a força é o que fornece aceleração, certo? Lógico que a gente ainda vai estudar, mas vocês devem lembrar, né? Que a lei de Newton é força, massa e aceleração, certo? Vocês devem lembrar disso. Então, ou seja, a força é o que confere aceleração aos objetos, né? Isso aqui, como eu falei, é uma segunda lei de Newton, né? É uma lei que a gente observa na natureza que ela é satisfeita isso, certo? O pessoal não, como eu falei, a gente chama de lei de Newton porque foi Newton que descobriu, certo? Inclusive a história, né, dessa descoberta é bem curiosa, né? Por exemplo, foi o Halliday, né, o cara do cometa Halliday, foi ele quem convenceu o Newton a divulgar os resultados, porque o Newton não ia divulgar os resultados porque ele já tinha sofrido com acusos de plágio, né, que não era plágio, e aí ele ficou puto e tinha decidido que não ia mais divulgar os resultados dele, né? Então, ou seja, podia ser que essas leis não se chamassem leis de Newton, né? Chamasse leis de outra pessoa, se o Newton não tivesse resolvido divulgar os resultados dele, certo? E que era revolucionário para a época, certo? Todos os físicos na época estavam procurando uma forma de poder descrever o movimento das coisas, né? Inclusive eles acreditavam que existia duas físicas, a física da superfície da Terra e a física dos astros, né? E foi Newton que disse que não existia nada disso, tudo era governado por força igual a massa e aceleração, certo? E assim, como eu falei, né? Mas enfim, são só curiosidades que eu estou falando aqui, certo? Então, assim, é uma lei, né? Foi descoberto que a força, ele conferia aceleração aos corpos, tudo bem? Só que aí que tá. Então, o que são essas forças que conferem aceleração? Né? Então, na época, Newton achou a força que conferia movimento, né? Quer dizer, que definia o movimento dos corpos, ah, estelares, né? Digamos assim, os cometas, as luas, planetas, né? Que é a força gravitacional, certo? A força tá só gravitacional, né? Vai escrever gravitacional, certo? É a força gravitacional, né? Bom, a força gravitacional, eu já falei para vocês, acho que eu já falei até mais de uma vez, né? Que é a força com que a Terra está puxando, porque toda massa atrai outra massa, certo? Eu até falei para vocês, que, como eu falei, foi Newton que descobriu essa força, né? O pessoal até diz que é por causa que ele descobriu com aquela história que a maçã caiu na cabeça dele, né? Mas é bem provável que isso nunca tenha acontecido, certo? O fato da maçã ter caído na cabeça de Newton, tudo bem? E assim, é uma força bastante complicada para dizer que o cara só descobriu porque uma maçã caiu na cabeça dele. Não foi bem assim, né? Na verdade, ele descobriu. Deixa eu só ver aqui. O Ronaldo falou. Boa noite, Ronaldo. Estou usando aqui esse novo método de dar aula, certo? Então, assim, é uma força muito complicada para você dizer que a pessoa descobriu porque uma maçã caiu na cabeça dele. Na verdade, ele pensou nessa força, né? E teve que fazer vários cálculos, né, para ver a expressão matemática dessa força, né? E depois foi comprovado através de experimentos, certo? Deixa eu só ver o que foi que o Ronaldo falou aqui. Não tem problema não, Ronaldo. Eu também estou tendo problema de conexão, né? Então, quem sabe ele tenha comido essa maçã, certo? Então, fica o seguinte. Então, na verdade, a força gravitacional foi o grande triunfo da segunda lei de Newton, né? F igual a ma. Por quê? Porque usando a expressão da força gravitacional que o Newton achou, certo? E a equação de Newton, né? F igual a ma, ele conseguiu prever o movimento de todos os corpos celestes, né? Então ele conseguiu prever o movimento, né, da Terra em torno do Sol, né? O movimento da Lua em torno da Terra, né? Assim como o movimento de todos os corpos celestes, corpo do Sol, do torno do Sol. Ou seja, ele conseguia descrever perfeitamente o movimento dos corpos celestes usando a força gravitacional e a segunda lei de Newton, certo? Então, como eu falei, esse foi o grande triunfo, né? Que mostrou para os pesquisadores que, de fato, essas expressões estavam corretas, certo? Depois você passou a se aplicar
como aquilo que eu falei, né? Para as forças que acontecem no nosso dia a dia, né? Quando você empurra um objeto e tal, aí vai trabalhar de onde essas forças vêm, né? Já vamos discutir um pouquinho de onde essas forças vêm, certo? E enfim, e aí acabou que a gente desculpa, né? É uma lei, né? Ou seja, a gente comprovou na prática que ela sempre é válida, certo? Para toda e qualquer, né, interação da natureza, tudo bem? Movimento a partir da natureza, certo? E como eu falei, então assim, então essa força é uma propriedade, né, que um objeto faz no outro, que um corpo faz no outro, né, uma partícula faz no outro, que no caso, se for devido à massa, a gente chama de força gravitacional, né? Então a força com que o Sol, né, que tem uma massa gigantesca, atrai a Terra, que também tem uma massa gigantesca, a gente chama de força gravitacional. E ele descobriu várias outras forças, né? Então, na verdade, ele descobriu que todas as forças do universo derivam de quatro forças, certo? Basicamente. Então, tem a força gravitacional, tem a força eletromagnética, certo? Eletromagnética, tudo bem? Essa aqui é mais conhecida entre a gente, né? Essas duas, certo? Então, por exemplo, eu tenho dois ímãs aqui, certo? E aí a gente sabe que esses ímãs, né? Eles se atraem um ao outro, certo? Até porque eu vou soltar um aqui, e aí vocês vão ver um ímã indo para cima do outro, né? Deixa eu foi antes mesmo de eu soltar, né? Vou ver aqui, ó. Não sei se deu para ver o bicho indo para cima do outro, né? É a força eletromagnética, né? Que é a força com que os ímãs se atraem, certo? A força com que o próton atrai o elétron, certo? Que mantém o elétron orbitando o próton no átomo também, certo? Mas, na verdade, a força eletromagnética é uma das forças mais presentes no nosso dia a dia, né? Porque também é a força eletromagnética que mantém os átomos de um cristal, de uma partícula unida, né? Então, ou seja, esse giz aqui ele está todo unido através de forças eletromagnéticas, certo? As outras duas forças, o Ronaldo falou o seguinte: tem uma nova força agora, né? Na realidade, como eu falei, todas as forças que a gente conhece derivam dessas quatro forças aqui: a força gravitacional, eletromagnética, a força que a gente chama de nuclear fraca, e a força nuclear forte. Nuclear forte. Como eu falei, todas as forças que a gente conhece, elas derivam dessas quatro forças aqui, certo? Dessas quatro forças. E aí, só que aí tem só um detalhe, né? Essa força nuclear fraca e a força nuclear forte, elas só agem na escala do núcleo, certo? Na escala do núcleo, tudo bem? Do núcleo do átomo, certo? Porque a gente sabe que, vocês devem lembrar que o núcleo do átomo é formado de prótons, tem vários prótons lá, juntinhos lá no núcleo do átomo, sendo que, lembra, prótons se repelem, né? Então, como é que pode dois prótons no átomo de hélio ter dois prótons bem pertinho do outro, né? Então, esses prótons, eles conseguem ficar pertinho do outro por causa dessas forças aqui, né? Essas forças nuclear forte e nuclear fraca, é o que deixa o, o núcleo estável do átomo, certo? E também elas aparecem quando você vai trabalhar com como é? Decaimento, né? A radiação, certo? Elas aparecem. Tudo bem? Deixa eu só ver o que o Ronaldo falou aqui. Já vi vídeo sobre as quatro forças. Que bom, né? Exatamente. Então, todas as forças que a gente conhece derivam dessas quatro forças, certo? E a gente viu que a lei de Newton, né, ela é válida para todas essas quatro forças, certo? E aí, o que acontece? Só como eu falei, né? Essas duas forças aqui só agem na escala do núcleo, né? Então, elas muitas vezes, na verdade, a gente usa mais elas na teoria quântica, certo? Na teoria de partículas, tudo bem? Então, a gente nem... de fato, na nossa vida, né? Elas não influenciam tanto. Quer dizer, influencia sim, né? Porque
tudo que a gente conhece só é estável graças a ela, né? Porque ela mantém o núcleo estável, tudo bem? Mas no nosso dia a dia, as forças que a gente mais encontra sobre elas é a força gravitacional, certo? E a força eletromagnética. Né? A força gravitacional é a força peso, né? Ou seja, é a força que nos mantém presos à Terra. Né? Se eu pular, eu não saio voando para o espaço, porque a Terra me puxa de volta, devido à força gravitacional, certo? E a força eletromagnética, como eu falei, né? Também é devido a ela que existe os cristais, né? Estáveis, enfim, qualquer material é estável, certo? Molécula, enfim, graças à força eletromagnética, certo? Aí você pode fazer a seguinte pergunta, professor, então se só existem essas quatro forças, certo? Só existem essas quatro forças. Então, eu estou fazendo uma força, por exemplo, para segurar essa calculadora. Deixa eu só ver o que foi que alguém falou aqui, deixa eu só ver, que eu acabei não vendo. Eita, como é que eu faço para ler a conversa aqui? Espera aí, pessoal, que errei alguma coisa. Mandou um link aí, né? Bom, link bom, né? Deve ser um vídeo bom. Se for da BBC é bom, né? Eu gosto dos vídeos da BBC, certo? Então, assim, então fica o seguinte. Sim, voltando, né? Só existem essas quatro forças, certo? E aí, só que eu estou segurando essa calculadora. Então, só existem quatro forças. Quais são as forças que eu estou usando para segurar essa calculadora, certo? Então, assim, a força nuclear fraca e a força nuclear forte, ela não, com certeza não são. Como eu falei, essas forças só existem na escala atômica, certo? Só existem as forças na escala, não é nem escala atômica, na escala nuclear, que é menor ainda, certo? Bem menor que o átomo, né? O núcleo. A força gravitacional, como eu falei para vocês, são forças que só existem entre objetos que têm massa muito grande, certo? Então, a única força gravitacional que a gente consegue sentir sobre a gente atualmente é a força que a Terra faz, certo? Na gente. E não consegue sentir, mas influencia a gente de alguma forma a força gravitacional que a Lua faz, né? Porque a força gravitacional que a Lua faz influencia nas marés, certo? Então, de certa forma, a força gravitacional que a Lua faz, a gente consegue sentir, a gente consegue medir. Né? Mas qualquer outra força gravitacional a gente não consegue sentir, né? A do Sol, na verdade, a gente consegue, porque a do Sol também influencia nas marés, certo? A força gravitacional do Sol também influencia na formação das marés. Mas, por exemplo, qualquer outro planeta que está perto da gente não vai influenciar, porque ele tem uma massa muito pequena, não consegue influenciar a gente, tudo bem? Muito menos a força gravitacional que eu estou fazendo sobre essa calculadora, né? Eu praticamente, a força gravitacional que eu faço sobre ela é zero, aquela história que a gente conversou, né? Ela é uma força muito pequena, que só age em objetos que têm uma massa muito grande, certo? O que nos resta, né, dizer que eu estou segurando essa calculadora graças a uma força eletromagnética, né? O Ronaldo falou o seguinte, o da Lua é 6 ou 9 vezes menor do que a nossa. Assim, a gravidade da Lua é 6 vezes menor do que a gravidade da Terra, certo? Mas assim, e inclusive a força gravitacional da Lua age sobre a gente também. Aquilo que eu falei, todo objeto que tem massa atrai objeto que tem massa, certo? Então, vamos supor, você está aqui no momento de lua cheia, né? A lua está bem em cima de você, teoricamente a lua está fazendo uma força sobre você, certo? Sendo que é uma força muito pequena, né? Como eu falei, dá para a gente calcular. Eu vou calcular aqui, que é um cálculo chato, vai demorar uns 15 minutos para fazer, muito chato, mas depois eu posso fazer, certo? Ou seja, você pode até fazer esse cálculo, né? É simplesmente a constante universal vezes a massa da Lua, vezes a sua massa, dividido pela distância, da sua distância até a Lua. Né? Então, a sua distância até a Lua, você pega a distância entre a Terra e a Lua, subtrai do raio da Terra. Aí você tem a distância, da sua distância mais ou menos até a Lua, na Lua cheia. E você pode calcular essa força que a Lua faz em você. Você vai ver que ela é desprezível, né? É praticamente zero, certo? Mas é só por causa do tamanho dela, tem a ver com o tamanho do corpo, tem a ver principalmente com a massa dela, certo? Se a Lua tivesse uma massa bem maior,
uma massa bem maior, ela poderia influenciar bastante a gente, né? Se a nossa Lua fosse uma Lua com bastante massa mesmo, podia ser que sempre quando a Lua passasse pela gente e a gente pulasse, a gente fosse mais alto do que quando a Lua está do outro lado, certo? Podia acontecer isso, se a Lua fosse bem maior, né? Só que se a Lua fosse bem maior, aí também até o movimento da Terra seria um pouco diferente, certo? Se a Lua tivesse mais massa, certo? Mas mesmo assim, sobre a gente, é uma força que mesmo assim é muito fraca para a gente sentir, certo? Mas como eu estava dizendo, né? As forças que a gente faz nos objetos, como eu falei, eu peguei esse panozinho aqui e passei na lousa. Essa força que eu usei para passar na lousa, que eu estou usando para segurar o pano, por mais incrível que pareça, são forças que derivam da força eletromagnética, certo? Você vai dizer, professor, então a gente é o magneto, né? A gente tem forças eletromagnéticas, né? Na realidade, são forças eletromagnéticas, sim, certo? Mas não é que você tenha poderes eletromagnéticos, né? É simplesmente porque os seus átomos, né, interagem com os átomos do outro objeto, certo? Então, vamos supor o seguinte, eu estou segurando aqui essa calculadora, certo? Então, vamos lá, vou desenhar aqui a minha mão. Certo? Estou segurando aqui a minha calculadora, supor que isso aqui seja a minha mão, certo? Minha mão. Mal feita aqui, mas é a minha mão, certo? Então, quando eu estou segurando a calculadora, o que acontece? Deixa eu pegar aqui outro pincel, outro giz. Se eu ampliar aqui, né? Se eu ampliar aqui na escala de um átomo, né? Eu vou ver que os átomos da calculadora, ou os átomos da, da calculadora mesmo, né? Vão chegar próximo dos meus átomos aqui, né? Ó, certo? Sendo que aí que está. Aqui nós temos toda aquela história, né? O núcleo cercado da onda, né? Do elétron, certo? Daqueles orbitais, né? Não sei se você já estudaram, se você sabe química, provavelmente já estudaram, né? Aqueles orbitais, né? Tem um núcleo cercado dos orbitais do elétron, tanto na calculadora quanto aqui na minha mão, certo? E quando um se aproxima do outro, o que acontece? Vai existir uma repulsão, né? Uma repulsão. Os elétrons aqui da minha mão, os elétrons e os prótons, vão repelir a calculadora, assim como a calculadora também vai repelir os elétrons e os átomos aqui da minha mão, certo? Então, acaba que essa força que impede, né, que um entre dentro do outro, certo? É por isso que eu consigo levantar a calculadora, é por isso que eu consigo empurrar os objetos, certo? Porque quando eu boto a mão no objeto e começa a empurrar ele, né, os átomos, né, daquele objeto começam a empurrar os átomos da minha mão. E vice-versa, os átomos da minha mão começam a empurrar os átomos daquele objeto. Né, e empurra através de uma força eletromagnética. Certo? Então, essa força de contato, certo? Essa força de contato, no fundo, ela é uma interação eletromagnética. Certo? Só que, lógico, para a gente, né, tudo acontece como se de fato houvesse um contato, né, e uma coisa estava empurrando a outra, na nossa escala. Mas se você for ver microscopicamente, teoricamente, esses dois objetos não se tocam, né? Existe sempre uma distância entre eles, certo? Tudo bem? Deu para entender isso aí? Então, assim, a gente diz que todas as forças derivam dessas quatro forças, certo? Dessas quatro forças, né? Essas forças de contato que acontecem na gente, né? Se o vento faz uma força, ele empurra também, é uma força de contato, também é uma interação eletromagnética, certo? Só que, assim, lógico que quando a gente vai resolver algumas questões, a gente não vai usar a expressão da força eletromagnética. Né? A força eletromagnética é uma força complicadíssima. E a gente não estuda considerando cada átomo. Né? A gente considera isso aqui como se fosse um corpo só, certo? E a gente aplica a lei de Newton como se fosse um corpo só, certo? Então, ou seja, na prática, quando a gente for trabalhar com força, a gente vai trabalhar, por exemplo, essa força que a gente segura os objetos, a gente vai chamar de força normal, né? A gente exerce uma força normal sobre a calculadora que impede que ela caia, porque nela também está agindo a força-peso, né? Então, nela está agindo a força-peso, a gente faz uma força normal para cima, e essa força-peso cancela a força normal. Tudo bem? Mas o que eu quero que vocês entendam é que todas essas forças derivam dessas quatro forças fundamentais, né? Inclusive, você já deve ter ouvido falar, né, aquela teoria de tudo, né? Um filme que ficou muito conhecido, né, do Stephen Hawking, né? Porque a teoria que o pessoal chama de teoria de tudo, né, ou a teoria da unificação, né,
Seria uma teoria que unificaria todas as forças, todas as escalas, né, que a gente estuda o movimento, certo? Ronaldo falou o seguinte, ó, então a força eletromagnética vai ter efeito maior dentro de um planeta. Não, a força eletromagnética, ela existe independentemente da força gravitacional. A força eletromagnética, ela existe independentemente da força gravitacional. Tanto que, tipo assim, como eu falei, ó, a força peso é uma força gravitacional, né? Essa é a primeira aqui. A força normal, ela é a soma de várias interações eletromagnéticas que acontecem aqui, certo? Então, assim, nesse caso, a força normal, certo? Ela, de fato, ela é igual ao peso, porque você tem um corpo sobre a sua mão. Vamos supor, se você quer fazer uma força para empurrar um objeto, certo? Tipo, eu quero fazer uma força. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Vamos supor que você tem um dinamômetro, certo? O que é um dinamômetro? É um negócio que mede força, certo? Então, basicamente, o dinamômetro é uma mola. Então, você pode pegar uma mola e você estica essa mola, certo? Você faz a maior força que você consegue e estica essa mola, o máximo que conseguir, certo? Então, se você fizer essa força aqui na Terra, você vai fazer uma força X, o máximo que os seus músculos conseguem fazer. Se você for para a Lua, você vai fazer essa mesma força, não vai mudar. Certo? O que muda é a força gravitacional, mas a força que você conseguir fazer, devido à sua estrutura óssea, muscular, né, é a mesma. Certo? Lógico que lá vai ter outras condições, né? Mas mesmo assim a força que você consegue é a mesma. Tudo bem? Então, essa mesma força de contato, né, que você faz para empurrar a bola é a mesma na Terra e na Lua. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Como eu falei, né? A teoria de tudo que eu estava falando seria exatamente a ideia de você unificar todas essas forças numa força só, né? Como eu falei, hoje a gente sabe que todas as forças derivam dessas quatro forças: gravitacional, a força nuclear, a força eletromagnética, a nuclear fraca e a nuclear forte. Então, eles querem achar uma teoria, certo? Que na verdade unifica todas as forças, né? Então só existe uma força, certo? Sei lá, uma força que a gente não conhece qual é, certo? Não tem nome ainda, né? Então, se procura, né, que eles consigam unificar todas essas forças em uma só, certo? E que ela consiga descrever todas as escalas do movimento, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas o que acontece? A lei de Newton, ela só funciona para nossa escala em que a gente vive, né? Então, quando você vai para a escala nuclear, ou para a escala atômica, certo? A lei de Newton não é mais válida. E aí você começa a agir, a lei que é válida lá, né, é as leis da mecânica quântica, né, que é a equação de Schrödinger, né, a equação de Clay-Gordon, certo? Ou então, se você for para regiões em que a velocidade é muito alta, tudo bem, o que acontece é que a lei de Newton também não vai ser mais válida nesse formato, ela tem que ser modificada, né? Aí já fica as equações que Einstein descobriu, né, da relatividade, tudo bem? Então, assim, então existe uma tentativa de descobrir uma teoria que consiga descrever tudo, certo? Dentro do movimento muito grande das partículas, né, um movimento com velocidades muito altas, envolvendo a gravidade, até a escala atômica, certo? Então, assim, os físicos estão tentando buscar, né, inclusive, tem duas propostas que provavelmente elas sejam uma teoria da unificação, né? Só que aqui tá, o pessoal não sabe qual das duas é a correta, certo? Existe o que a gente chama do modelo padrão, certo? É uma teoria. E existe a teoria das cordas. São as duas teorias que, teoricamente, unificaria tudo. Aí ninguém sabe dizer qual é a correta, né? Teoricamente, não sei se vocês ficaram sabendo, mas recentemente conseguiram achar aquela partícula que o pessoal chama de partícula Deus, né? Que na verdade é o bóson de Gibbs, né? Se a gente medisse a massa do bóson de Gibbs, a gente ia poder dizer se o que estava certo era o modelo padrão ou se era a teoria das cordas, né? Então, se a massa desse num valor, não vou lembrar os valores exatos aqui, né? Nem a unidade correta, mas se eu não me engano era algo desse tipo. Se desse tipo 20, é porque o modelo padrão estava correto. Se desse
80, é porque a teoria das cordas é que estava correta. Eu sei que no final das contas, deu um valor exatamente no meio, ou seja, não deu para a gente descobrir quais das duas estão corretas. Então é uma coisa que ainda está aberta na física, né? A teoria de tudo, a teoria que explica tudo, a gente ainda não descobriu, né? E ficou, nos últimos anos, ficou ainda mais confuso porque o pessoal descobriu que o que a gente está chamando da matéria escura, né, da energia escura, que existe, que para o universo ser estável, o universo tem que ter muito mais massa do que a gente imaginou que ele teria, né? E aí inventou esse conceito de teoria escura para tentar explicar isso aí, e até agora ninguém conseguiu entender o que é isso, né? Então é outra coisa da física que está aberta até o momento. Tudo bem? Deu para entender isso aí? Bom, mas tudo isso foi para explicar um pouco de força, certo? Para a gente entender um pouquinho de força, certo? Como eu falei, tem esses quatro conceitos de força, mas na prática, a gente vai aplicar a lei de Newton, né? A segunda lei de Newton, a gente vai usar aplicar mais para forças de contato, né? E as forças de contato, a gente não vai precisar saber em detalhes as equações de calcular essas forças, né? Só pelo sistema, analisando o sistema, a gente consegue dizer as forças que estão agindo nele, tudo bem? Aos poucos que a gente vai vendo, a gente vai entendendo, certo? Então, vamos lá. Então, já tendo entendido um pouco o conceito de força, certo? Vamos ver a primeira lei de Newton, né? A primeira lei de Newton, vocês devem lembrar aí, certo? Primeira lei de Newton, que também é conhecido como a lei da inércia. Inércia, certo? O que diz a primeira lei de Newton, a lei da inércia? Né? Só ver o que foi que o Rodolfo falou aqui. Vão fazer um novo acelerador de partícula na Europa. Não está nem sabendo disso. Muito obrigado por ter falado, Ronaldo. Eu vou dar uma olhada nisso aí, certo? Eu não estava sabendo, certo? E muito provavelmente é para fazer pesquisas sobre isso, né? Sobre qual das teorias está correta, certo? Para achar a teoria de tudo. Tudo bem? Mas vamos lá. Então, a lei da inércia, certo? É uma lei que diz, ela afirma duas coisas, certo? Ela afirma duas coisas. Duas coisas, uma é bem óbvia para a gente, uma é bem óbvia, e a outra não é tão óbvia. Então, a primeira coisa mais óbvia é o seguinte, que se não houver, certo? Nenhuma força resultante agindo numa partícula, certo? A velocidade dessa partícula é zero e vai ficar zero para sempre, certo? Vai ficar zero para sempre, se não houver nenhuma força agindo nela. E isso é bem óbvio, na verdade, né? Ou seja, você tem um objeto que está parado e, então, a menos que alguém faça uma força resultante sobre ele, né, empurre ele de algum jeito, ele não vai acontecer nada com ele, ele vai ficar parado, certo? Então, essa primeira parte é bem óbvia. Agora, a segunda parte não é tão óbvia. O que ele diz? Ele diz que se o objeto ele tem uma certa velocidade constante, ele está se movendo em uma direção aqui. Ele está se movendo com uma velocidade constante. E não agir nenhuma força sobre esse objeto, certo? Então, ele vai sempre ficar com velocidade constante, certo? Então, como eu falei, isso aqui não é óbvio para a gente. A gente acha que realmente o corpo ele sempre vai ficar parado se você não fizer nenhuma força. Mas, por incrível que pareça, um objeto ele vai se movimentar com velocidade constante se não houver nenhuma força sobre ele. Tudo bem? Ele vai continuar com aquela velocidade, certo? Na verdade, é por isso que a gente morre se não usar o cinto de segurança, certo? Mas deixa eu explicar um pouquinho sobre isso. Né? O que acontece? Você pode falar, você pode perguntar, professor, mas não faz sentido, né? A nossa ideia é o quê? As coisas só entram em movimento se você empurrar. Um objeto ele fica parado, certo? Mas se eu começar a empurrar ele, aí ele entra em movimento. Se eu tirar a força, ele para. Essa é a ideia que a gente tem, certo? Mas a gente tem essa ideia por quê? Porque a todo momento existem forças agindo naquele objeto. Então, especialmente, existe uma força especial que impede que aquele objeto fique em movimento, que é a força de atrito, certo? Então, por exemplo, se você empurrar um certo objeto, né? Vamos supor, vamos pensar aqui no experimento parecido com o que o Galileu fez.
certo? O experimento que Galileu fez, ele soltava um objeto, né, um carrinho, com rodinha, certo? Por uma rampa, né? E ele via que esse carrinho parava numa certa posição, certo? Como um objeto qualquer mesmo, né? Vamos pensar aqui no objeto. Um objeto aqui, ele parava numa certa posição, certo? Se eu limpar aqui o atrito, o que eu vou observar? Que esse objeto ele vai um pouquinho mais para frente, certo? Se eu polir, né, a mesa, se eu diminuir o atrito, certo? Eu vou diminuindo aqui o atrito vai um pouquinho mais para frente. Se for que eu polir, eu vá polir um pouco mais, certo? Eu sei que esse objeto vai um pouquinho mais para frente. Então, de acordo que eu vou tirando o atrito, eu vou ver que esse objeto ele sempre vai andar um pouquinho mais. Vamos supor que eu bote numa mesa de gelo, que o atrito é quase zero, certo? Então, eu vou ver que se eu botar na mesa de gelo, esse objeto ele vai andar praticamente toda a extensão, né? Toda a extensão da mesa, certo? Então, se essa mesa fosse infinita, eu ia ver que esse objeto ia andar infinitamente, ia ficar em movimento, certo? Então, esse foi o primeiro pensamento que Galileu fez. Na verdade, a lei da inércia, primeiro foi descoberta por Galileu, certo? Na verdade, ele pensou assim, né? A ideia dele é o seguinte, se ele jogasse uma bolinha assim, numa cuba, ele vê que a bolinha chegava na mesma altura. Se ele aumentasse essa curva, ele vê que a bolinha ia sempre para a mesma altura. Se ele aumentasse ainda mais aqui na frente, ela viria aqui na mesma altura, sempre chegar na mesma altura. Então, se ele voltasse essa curva bem grande, lá no infinito, a bolinha ia ficar andando para sempre até achar essa subida. E se ela nunca achasse, ela ia ficar andando para frente para sempre, né? Então, essa foi a ideia do Galileu. E, de fato, é isso que acontece, né? Os objetos ele ficam em movimento com velocidade constante se não agir nenhuma força sobre eles, certo? Como eu falei, no nosso dia a dia, a gente não vê isso. Por quê? Porque tem sempre o atrito. O atrito sempre freia os objetos. Então, você empurra um livro sobre a mesa, você vê que o livro desliza um pouco, depois para. Mas ele está parando porque existe uma força sobre ele, o atrito. Mas se você estivesse no espaço, onde não existe nenhuma força, né? Longe de qualquer planeta, qualquer outra coisa, se você jogasse o objeto, você ia ver que o objeto ia andar com velocidade constante, ia sempre ficar andando. Certo? Mas se você jogasse e sumisse, né? Porque também a sua força gravitacional ia atrair ele. Certo? Mas um objeto no espaço ele fica dando velocidade constante para sempre, certo? Que é exatamente a lei da inércia, né? E é como eu falei, é por isso que a gente morre se não usar o cinto de segurança no carro, certo? O que acontece? Quando você está no carro, certo? Você está aqui, né? Ou você está dirigindo, certo? Então, o carro está, vamos supor, a 100 km por hora. Então, o carro está a 100 km por hora, tudo que está dentro do carro está a 100 km por hora, inclusive você está a 100 km por hora, certo? Você também está indo a 100 km por hora, certo? No carro. Só que o que acontece? Se você bater o carro, o que acontece? Passou a existir uma força sobre o carro, certo? A força sobre o carro parou o carro, tudo bem? Então, o carro que estava a 100 km por hora passou a ter 0 km por hora. Ele foi parado, certo? Mas você, a força agiu sobre o carro, não agiu sobre você. Então, ou seja, você continuaria indo para frente a 100 km por hora, né? Até que a sua testa se encostasse no vidro, né? Então, o vidro ia fazer uma força na sua testa, certo? E aí, ia até lhe frear um pouco, mas com certeza não iria lhe parar, né? Você ia atravessar o vidro, ia quebrar o vidro, iria para frente, certo? E o que iria lhe parar seria quando você se chocasse com o chão ou algum outro objeto, tudo bem? Então, ou seja, você sempre mantém a velocidade até que existe uma força que lhe freie, tudo bem? Então, foi por isso que o pessoal criou o cinto de segurança, né? O cinto de segurança é para evitar que o vidro pare a sua testa, né? Na verdade, o que vai lhe parar é o cinto de segurança, vai parar aqui o seu corpo, tudo bem? Então, na hora que o carro para, o cinto de segurança trava, né? Se ele, quando você vai com muita velocidade para frente, o cinto de segurança trava, certo? E ele impede que você, né, devido à inércia, taque a sua testa no vidro, né? Sua cabeça no vidro, tudo bem? O cinto de segurança, né? O airbag também, né? O airbag também é para não ter perigo. Mesmo com o cinto de segurança, você ainda pode ir com sua cabeça e tacar na direção, certo? Então, quando o airbag salta, né? Infla, certo? Então, ele dá uma certa proteção, tudo bem?
Apesar de que não é uma proteção tão grande assim também, né? Se tiver uma velocidade de 100 quilômetros por hora, bater de frente com o muro, não tem muito o que fazer, certo? Você vai conhecer Deus, tudo bem? Até 60, o carro, o airbag e o cinto de segurança salva. Mais do que 60 é pouco provável que salve, certo? Aliás, se um pouco mais, talvez salve ainda, mas a 100 quilômetros por hora é muito difícil você ter um carro que sobreviva a um acidente de bater de frente a 100 quilômetros por hora. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação à lei da inércia? Então, a lei da inércia é isso, né? Ela diz basicamente isso, que um corpo vai permanecer parado ou com velocidade constante se não agir nenhuma força sobre ele, certo? O Ronaldo falou o seguinte, é mais fácil o banco do passageiro sair do lugar do que o cinto quebrar. É mais fácil o banco do passageiro sair do lugar do que o cinto quebrar. Eu acho que o banco do passageiro não sai do lugar se for uma batida, principalmente a batida de frente, porque o que segura o banco do passageiro é aço, né? São coisas de aço, né? Então o aço, só pela inércia, ele não vai deformar, né? Ele deforma se houver um choque direto. É muito difícil o aço deformar só devido à inércia, né? Ah, mas, então assim, na verdade até mesmo o cinto romper, eu nunca ouvi falar do cinto romper, né? Na pior das hipóteses, eu já ouvi falar do cinto cortar a pessoa e a pessoa morrer porque o cinto cortou ela, né? Pode cortar aqui uma veia, pode cortar, e aí a pessoa pode ter uma hemorragia, né? Por isso que o pessoal também aconselha você deixar o cinto na altura correta, né? Não é bom passar pelo pescoço, certo? Mas chegar ao cinto romper, eu nunca ouvi falar do cinto romper. Acho que é um material bem resistente mesmo, né? Mas também porque a gente também não pesa tanto assim, né? Um ser humano pesa o quê? No máximo 120 quilos, né? Difícil ver um ser humano que pesa mais do que 120 quilos. Então, materiais que aguentam 120 quilos é relativamente fácil de encontrar, né? Mesmo em velocidade muito alta, certo? 100 quilômetros por hora. Tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Bom, então a lei da inércia, certo? Diz basicamente isso, que o corpo vai ser parado por velocidade constante. Como eu falei, é uma coisa que a gente não consegue observar muito bem aqui na Terra, certo? Mas a gente consegue observar no espaço, né? Não à toa, só por curiosidade, certo? Existem vários problemas, né, com os astronautas quando eles vão ao banheiro por causa da inércia, né? Por quê? Porque lá na estação espacial, né, numa espaçonave, o que acontece? E lá existe uma gravidade, mas é uma gravidade muito pequena, certo? É uma gravidade muito pequena. E assim, então, os corpos, eles não caem como aqui na Terra, simplesmente não vai cair, certo? Eles ficam flutuando, certo? E flutuando com velocidade constante, tudo bem? Certo? Tem algumas questões de referencial, mas só para simplificar a explicação, então é como se eles estivessem realmente flutuando com velocidade constante devido ao fato de que não há nenhuma força resultante sobre ele, né? Então, todo mundo já deve ter visto, né, um vídeo de algum astronauta que solta um objeto e esse objeto fica boiando, certo? Sem, ele ficar andando com velocidade constante, certo? E como eu falei, isso gera muitas dificuldades para eles, principalmente quando eles vão para o banheiro, né? Pode até... não sei se vocês já pensaram nisso, né? Como é que um astronauta vai no banheiro? Porque realmente existe um problema sério, né? O que acontece? As coisas não podem sair voando, né? Já se você for no banheiro e, tipo, lá não tem gravidade. Então, se você fizer xixi ou o número 2, certo? As coisas sairiam voando. Não vai entrar não vai cair na água, né? Que é como acontece aqui na Terra, certo? Então, é um problema grave mesmo, certo? E, tipo, um xixi voando seria muito perigoso, porque é água, né? Então, a água sair voando por aí, pode pegar, né, num circuito e tal. E além além de Lucy Creed vai para Marte fala disso. Filme brasileiro. Ah, legal, não sabia não, né? De comédia, né? Não conheci o filme, depois vou atrás de assistir, certo? Então, assim, teve que pensar em toda uma engenharia, né? Reformar todo o banheiro
para o astronauta, né? Só por curiosidade, como é que é o banheiro dos astronautas? Então, primeiro, por onde você faz xixi? É tipo por um aspirador, né? Eles têm que ter um tubo que fica aspirando, certo? Lá direto, certo? Então, se for homem, ele só bota o pênis lá e faz xixi e o xixi entra, né? Se for mulher, tem tipo uns adaptadorzinhos que ela também encaixa, né, na vagina e consegue fazer xixi, certo? Ah, tem um avião que simula gravidade zero. Tem aviões que simulam gravidade zero, mas esses aviões você não consegue segurar por muito tempo, né? Porque, na verdade, eles simulam gravidade zero porque eles começam a cair. Então, quando eles começam a cair, aí, relativo ao avião, a gravidade, a nossa gravidade é zero. Então, você tem a impressão que está com gravidade zero, mas não é por muito tempo, né? Não é por muito tempo. Então, porque o avião não pode cair para sempre. Na hora ele vai bater no chão. Então, tem uma hora que o avião começa a cair, depois ele volta ao voo, certo? Mas vamos lá. Então, e para fazer cocô, para vocês terem ideia, né? O astronauta tem que se amarrar todinho, né? Na verdade, já tem vários modelos, né? Um dos modelos de banheiro, né? Ele tem que se amarrar todinho, certo? Tem que usar cintos, certo? Prendendo ele todinho, prendendo os pés e tal, para ele não sair voando, né? Às vezes vai fazer força, você sai voando e melando tudo que é lado. Não seria uma experiência muito boa, né? Então ele se prende todinho, certo? E também tem um jato de ar puxando, né, as fezes para ir para uma espécie de esgoto que tem na aeronave, certo? Nada se perde, tudo se transforma, né? Exatamente, certo? Inclusive, né, quase toda o líquido, né, tanto do xixi quanto das fezes são reaproveitados, certo? Realmente são reaproveitados, sofre um processo de transformação, né, de química, e aí é mais com vocês, né, do que comigo, para saber como é que esse xixi ele é transformado em água potável novamente, certo? E é utilizado, né, como água para beber, como água para limpar as coisas, certo? Já ia perguntar se é jogado no espaço. Pronto, o que acontece? O xixi é 100% reaproveitado, certo? 100% reaproveitado. As fezes, o que acontece? Que foi para Marte. Eu fiquei sabendo, né, desse projeto, eu só não lembro, só não sei o que que é, mas eu lembro de ter visto a notícia que teve um aluno que conseguiu mandar uma coisa sobre reciclagem de água. Ah, legal. Não sabia. Depois eu vou ver também que projeto é esse, certo? Mas as fezes, o que acontece com as fezes, né? Como eu falei, existe uma espécie de esgoto mesmo, certo? Da nave, certo? A fossa, né? Não é esgoto, é uma espécie de fossa da nave, que ela vai acumulando as fezes, certo? Essas fezes, eles expõem ao vácuo, né? Eles não soltam no vácuo, elas ficam armazenadas, mas eles expõem ao vácuo, né? Por que isso é interessante? Porque a fezes congela, né? Ela congela e aí não solta nenhum odor, né? Nem fica melequenta e tal. Então, ou seja, então, não tem nenhum problema de cheiro ruim e tal, certo? E aí o que acontece? Então, quando esse negócio vai enchendo, eles têm que jogar fora, né? Como é que eles jogam fora? Eles pegam algum módulo, né? De algum módulo de alimentação que eles receberam, né? Vamos supor, eles receberam mantimentos em algum módulo. Então, ele chegou esse módulo, acopla na nave, eles pegam, né? Todos os mantimentos. E aí, às vezes, quando eles têm que jogar essa fossa fora, né? Então, eles colocam essa fossa nesse módulo e soltam, né? Então, e aí solta no espaço mesmo, certo? Como está próximo da Terra, o que acontece? Eventualmente, ele entra na Terra, certo? Entra em rota de colisão com a Terra, certo? Sendo que aí que está, devido ao atrito, né, com a atmosfera, ela esquenta, certo? Pega fogo e degrada, certo? Ela pega fogo mesmo no ar, certo? Tem muito lixo espacial, certo? Inclusive, né, muitas vezes a gente vê uma estrela cadente, né? O que é a estrela cadente? Aquela estrela cadente que a gente vê aquele negócio bonito. É alguma coisa pegando fogo na atmosfera da Terra, né? Muitas vezes é a própria estrela, certo? Outras vezes pode ser até mesmo as fezes de um astronauta também, né? Ou seja, essa estrela cadente aqui não vai adiantar você fazer pedido para ela, certo? Só se você fizer algum pedido, sei lá, sobre pisão de vento, alguma coisa desse tipo. Tudo bem? Muitas vezes é um meteorito, né? Pode ser até um lixo espacial do homem também,
certo? Essas estrelas cadentes que a gente vê, né? São coisas que vão queimando no nosso dia a dia, certo? Nunca mais verei uma estrela cadente do mesmo jeito. É possível que aquela estrela cadente seja formada de coisas muito mais nojentas do que a gente imagina, certo? Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Bom, vamos fazer o seguinte: já está dando mais ou menos 1 hora de aula, certo? Então, não dá tempo a gente começar a segunda lei, certo? Então, vamos ficar a aula de hoje por aqui, certo? Espero que a primeira lei tenha sido entendida. A gente vai entender até um pouco melhor a primeira lei quando estiver estudando a segunda lei, certo? É, e aí, sexta-feira, a gente começa a ver a segunda lei de Newton. Tudo bem? Tem alguma dúvida sobre a aula de hoje? Vocês preferiram essa lousa do que aquela outra que eu estava usando? Melhor de giz ou melhor aquela outra? O que vocês acham? A Lúcia falou que é boa essa aqui. A gente seja essa, né? Mas vamos ficar tentando usar essa lousa. Se não der certo, a gente volta para a antiga, né? A Larissa disse que gostou dessa, né? É, então, pronto. Então, vamos ficar utilizando essa. Se essa aqui tiver dando mais certo, vamos ficar usando essa. Qualquer coisa, se ficar ruim, a gente volta para a antiga. Tá bem? Então, vamos ficar. Por hoje, a gente fica por aqui, certo? Desejo aí uma boa semana para vocês, né? O Gabriel falou que essa aqui é melhor também, que bom, né? Desejo aí uma boa semana. Sexta-feira eu coloco. A gente vai ver a segunda lei de Newton, certo? E como eu falei, já vou passar, agora à noite eu já vou passar, vão ser 5 atividades conceituais, né? Uma de sistema de unidades, outra de movimento uniforme, uniformemente variado, movimento em uma dimensão e vetores, vão ser 5 conceituais, cada uma com 10 questões, eu já vou passar provavelmente hoje, né? Hoje eu já passo algumas, amanhã eu termino, né? E vão ser 2 atividades quantitativas. Então, você pode escolher fazer ou as 5 conceituais ou as 2 quantitativas. Tudo bem? Que aí você resolve questão mesmo de física, daquele jeito convencional que a gente costuma resolver. Tudo bem? Então, o Ronaldo falou o seguinte: boa noite, eu tenho uma lousa branca sobrando aqui em casa. Ela é grande, mais de 1 metro. Qualquer coisa, Ronaldo, depois eu posso pegar emprestado com você, né? Se essa aqui não der certo, tudo bem? Vamos lá, então a gente faz o seguinte: é, vamos ficar por aqui hoje, certo? E aí, sexta-feira a gente retoma para ver a segunda lei de Newton, certo? Então, boa noite, pessoal. Até sexta-feira, né? Boa noite. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Luana. Boa noite, Larissa. Boa noite, Lúcia. Até sexta-feira, né? Boa noite, Ronaldo. Até sexta. Tá só vendo aqui, ó.